Seja bem-vindo, predador, ao módulo número 8. É isso aí, cérebro. Você vai entender sobre o seu consciente e o seu inconsciente neste módulo espetacular que vai ajudar você a partir deste módulo, quando você começar a entender e colocar em prática os conhecimentos sobre a sua própria mente, que talvez você tenha um pouco de conhecimento ou talvez não tenha conhecimento sobre a sua própria mente, mas quando você entender como que funciona o seu cérebro, você atingirá um nível maior de clareza e poderá, com essa clareza e com uma nova estruturação psicológica, mental, voltada para a realização, fortalecida na sua mente aí, tá? Por isso que esse módulo é muito importante para o C1, para o seu primeiro C, para a cabeça. Você conseguirá ter maiores recursos, maiores skills, maiores habilidades para concretizar e realizar aquilo que você deseja ter sucesso em qualquer área ou empreendimento ou empreitada que seja, tá bom? Bom, nós vamos começar o seguinte nessa primeira aula. Eu quero que você pense inicialmente sobre o seguinte: quantas vezes você já percebeu que você tomou uma atitude que lá no fundo, bem na verdade, você não queria ter tomado aquela atitude? Quantas vezes, por exemplo, você percebeu que você se estressou com alguém, você se chateou com alguém, você se aborreceu, se magoou, e naquele momento ali você falou um monte de coisa? Até porque a raiva, ela libera hormônios aqui dentro da gente, que meio que tira o bloqueio, tira as porteiras da verdade, tiram as porteiras da sinceridade. Mas quantas vezes você não falou algo que você não queria ter realmente falado? Você precisaria ter evitado aquele momento, aquele transtorno, aquelas palavras duras que você transmitiu para o seu interlocutor. Bom, isso tem muito a ver com o percentual de controle do cérebro que você tem. Lá atrás, a gente já teve um pouco de noção de como que funciona a nossa mente e nós retornaremos agora a entender melhor como é que funciona a sua mente. Por exemplo, nós temos o nosso cérebro consciente e a parte do nosso cérebro que é o inconsciente ou subconsciente, se você preferir nomeá-lo dessa maneira. E qual que é essa diferença, né, que existe percentualmente falando de controle? Qual que é a parte que você controla, qual que é o percentual de controle que você tem cerebral e qual que é o percentual de autômato, qual é o percentual autômato cerebral que você possui? Bom, você, eu, qualquer pessoa com uma determinada normalidade cerebral possui 5% de cérebro consciente e 95% de cérebro inconsciente. Eu não vou aqui entrar em tecnicismos, a gente não precisa entrar em tecnicismo aqui, mas eu quero que você entenda que, independente do quanto você estude, absorva conhecimento, busque cursos, formações em desenvolvimento pessoal, enfim, não importa a quantidade de conteúdos e conhecimentos que você consuma sobre a sua própria mente, sobre desenvolvimento pessoal, sobre sucesso, ainda assim você manterá apenas o controle em 5% da sua mente e permanecerá autômato e automático os outros 95% da sua mente. Mas isso você vai perceber que não é um problema. Inclusive, o fato de você controlar 5% já é muito mais do que o suficiente para você conseguir contornar, fazer, reprogramar a sua parte da mente inconsciente, reprogramar a sua parte da mente inconsciente, que apesar dela ainda ser autômata, ainda ser automática, reativa, você, através do seu consciente, através da sua percepção, através de autoafirmações, através de repetição, você acaba fazendo com que as suas reações, a maioria delas, tomadas de decisões, apesar de ainda automáticas e autômatas, sejam mais fortalecedoras, sejam mais engrandecedoras, apesar de autômatas. Bom, para a primeira aula, acho interessante você perceber que a maioria das vezes em que você tomou uma atitude ruim, você acabou fazendo dieta, mas naquele momento você não resistiu e comeu um chocolate a mais, destruiu aquele lanche gigantesco, saboroso, me deu até vontade de comer um X-tudo agora. Ou você, sei lá, se aborreceu com alguém que você gosta e falou um monte de bobagem para essa pessoa e depois se arrependeu, porque as palavras são suas reféns. Se você as libera com uma certa facilidade para ela retornar, não retorna mais. Ela uma vez presa, tudo bem, uma vez solta, acabou, ela não retorna mais.
As suas palavras são suas reféns e se você as liberou, porque naquele momento você foi envolvido pelo seu subconsciente ou por um lapso nervoso, seu instinto animal fez você ser reativo, já era, já aconteceu. Isso foram reações automáticas ou reações autômatas, oriundas do seu cérebro subconsciente, da sua mente inconsciente, do seu cérebro inconsciente. Tubarão tem conserto para isso? Tem como moldar isso aí, remoldar isso aí. Só que mais importante, frisar, você não consegue aumentar a quantidade percentual da sua mente consciente. A sua mente consciente, ela permanece em 5%. E a sua mente subconsciente, a sua mente automática, a sua mente autômata, ela também permanecerá em 95%. Por enquanto, já é importante saber, para quando nós agora chegarmos na segunda aula, inclusive esse módulo terá 9 aulas, tá? Na segunda aula, você vai entender que você talvez não é você de verdade. Você acha que você é você? Talvez você nem é você mesmo. Mas isso você vai entender no próximo vídeo aí, na próxima aula.